Raiva? Raiva. 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 Bom, a raiva é um afeto que faz parte, né, do repertório humano, né, vamos dizer assim. Uma reação normal, até certo ponto, é muito útil, né? Eu acho que pensar o que é raiva é pensar exatamente isso. Primeiro, a raiva é uma questão biológica, a raiva é uma questão psicológica, a raiva é uma questão cultural, ou a gente pode pensar que a raiva, como várias outras esferas do ser humano, é uma composição dos três. Raiva é um sentimento, assim como qualquer outro, que é produto e expressão de um determinado momento histórico e das relações produzidas nesse momento histórico. É um sentimento, uma coisa que as pessoas provocam em você, não só uma coisa que você sente, né? Eu acho que a raiva é uma reação aos nossos desejos não realizados. Isso é um sentimento que destrói a gente, entendeu? Então eu penso em não sentir isso. É um acúmulo de sentimentos muito ruins que faz mal ao ser humano. Raiva é aquele momento que você tá explodindo, sabe? E você não consegue se controlar. Pô, é um sentimento complicado, né? São certas coisas que fazem você sentir esse sentimento. Sentimento ruim. Eu acho que é um sentimento ruim de carregar, né? É um sentimento que a gente tem que aprender a dominar, só isso. Raiva acho que está associada à impotência, de você querer resolver alguma coisa ou ser contrariado a alguma coisa. Por ser um sentimento é meio abstrato, né? Você só explicita isso de uma maneira que faz você pensar de uma definição do que é raiva, entendeu? Então, eu acho que cada um teria uma definição do que é raiva. Agora, o problema todo da raiva é quando ela se torna uma coisa que começa a contaminar tudo. Então, assim, tem um tipo de sentimento negativo, como raiva, como ódio, que vai se transformando numa forma de viver, né? É o que o Nietzsche um dia descreveu como ressentimento, por exemplo, né? Então, tem muita gente assim, né, que antes de qualquer outro sentimento, ela tem sentimentos negativos. Sendo que a raiva, ela é mais benigna do que outros sentimentos negativos, porque pelo menos ela é mais clara. Hoje em dia, o que me dá mais raiva, certamente, é a raiva da rivalidade do futebol. O que me dá mais raiva é quando o Vasco perde, que o Vasco é o time que eu torço. Dentro do futebol, a raiva é totalmente natural. A raiva entre as torcidas, os times rivais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a grande rivalidade, a grande raiva que existe é entre o Vasco e o Flamengo, que são os dois maiores clubes do Rio de Janeiro. A força motriz do futebol é a raiva. Se não existisse a raiva, talvez não existisse o futebol como o futebol do jeito que ele é. A torcida adversária, a própria provocação da torcida adversária, que isso é inevitável no futebol, a gente também faz, uma torcida provoca do outro, isso é mais do que comum, felizmente, né? Isso que move o futebol é essa rivalidade. Outra coisa também é o fato do juiz que rouba, mas como diria Nelson Rodrigues, o juiz ladrão é a essência do futebol. Sem o juiz ladrão, o futebol não teria tanta graça. Dos políticos, né? Mentira. Raiva daquilo que eu não consigo obter quando quero. Eu tenho raiva de preconceito, eu tenho raiva de gente autoritária. De passagem muito cara, essa cidade está uma vergonha. Eu tenho basicamente raiva de como o mundo funciona, de como ele se organiza. A miséria, a mesquinharia, a intolerância. O patrão daqui da firma onde eu trabalho. Intolerância, impunidade. É a cara do Brasil hoje.
A raiva do trânsito é muito grande, né? Porque, primeiro, os engarrafamentos, que são uma coisa terrível na maioria das cidades. E as motos, isso me causa muita raiva, porque, de repente, elas passam na frente do carro, você fica numa situação, quase bate em outro, causa raiva também nas outras pessoas. As pessoas não têm paciência para esperar você estacionar. Esse governo aí, esse governo sem vergonha, porra. De fila. Eu tenho raiva de gente lerda, gente incompetente também. Ex-namorado. Raiva do povo que vota errado, de político safado. Da minha irmã. Me dá um grande sentimento de raiva saber, por exemplo, que no país como no Brasil, nós vivemos a cada dia um processo de precarização da educação pública, quando nós já deveríamos ter condições de dar, de fato e efetivamente, acesso a todos os jovens, crianças, né, e adolescentes de uma escola pública de qualidade e que pudesse formar o sujeito da forma mais plena possível, né, em busca da formação humana e não uma formação adequada e adestrada para satisfazer as condições de um mercado perverso e de um mercado que só está em busca de lucro e da exploração humana. Tudo isso me dá muito sentimento de raiva em nome não individual, mas em nome dos interesses da classe que eu pertenço, que é a classe trabalhadora. Que raiva e que amor? A raiva, como eu falei, do jogador que está lá lutando pela vitória do seu time, ela pode ser pensada quase como uma raiva amorosa, de um profundo amor pelo aquilo que você luta, de tão forte que você teria raiva de qualquer coisa que se interponha na conquista daquele seu objeto amado, que seja a vitória. Ora, será que essa raiva é a mesma que a gente pensa nessas manifestações políticas? Será que é a mesma quando a gente sente uma raiva de não ter conseguido alguma coisa que a gente se dedicou tanto? Ou seja, esses termos são muito polissêmicos. Portanto, você pensar raiva e amor como polos opostos, ele estaria congelando dois significados atribuídos a raiva e amor, quando eles não são congeláveis, eles são coisas vivas. Para o Freud, por exemplo, o ódio, né, e o amor, eles são muito próximos, né? Uma coisa pode se transformar na outra. Você pode amar muito alguém e depois, quando termina o namoro, você pode passar a odiar essa pessoa, né? E essas transformações dos afetos, né, são muito normais e comuns, né? Eu sinto um pouco de raiva de um garoto no momento. De um garoto? Aham. Por que você sente raiva dele? Porque ele terminou comigo, aí eu não gostei, e aí eu tenho muita raiva dele no momento. De vez em quando do marido também, né? Do marido? É. Por quê? Porque a vida a dois é difícil, né? Bom, a melhor forma de lidar com a raiva é externalizá-la, né? O pior é a raiva quando ela fica contida, né? Ela pode até se transformar em ataque contra o próprio indivíduo. Então, ao invés dele atacar quem fez mal a ele, ele começa a se atacar. Eu me controlo por causa da violência, porque eu escuto várias pessoas falando que tem gente que morre no trânsito, uma pessoa de repente armada, aí você vai se dispor com a pessoa atira. Então,
é por isso que eu me seguro um pouco. Bom, para evitar a raiva, realmente algumas situações elas passam dos limites, digamos assim. Mas você não pode levar para o lado pessoal. Claro que é chato ver o Vasco perder. O Vasco tem a fama de ser vice, não que o Vasco seja, isso é uma invenção. Mas essa fama que o Vasco tem dá raiva quando você vê algum amigo falar, ou uma pessoa talvez até desconhecida, mas você tem que relevar. E nós também temos muitos argumentos para falar mal dos outros times. E o futebol é uma grande brincadeira, não pode ser levado nunca para o lado da violência. Eu expresso essa raiva no momento em que eu estou militando no meu sindicato. Eu expresso essa raiva no momento em que nós estamos na rua enfrentando a polícia que o governo coloca para nos embarrear e para parar as nossas lutas, para que eles possam continuar com seus projetos de precarização e de submissão da classe trabalhadora ao ordenamento, né, da ordem neoliberal e da ordem do grande capital. E eu penso que essa raiva não é uma raiva individual, como eu já falei. Essa raiva, ela precisa ser expressa na forma de luta,